olhou para dentro de mim, né? Não olhou só pro meu estereótipo. Exato. Desde garoto eu sempre quis ser médico. Se bem que eu sou geração X, quase baby boomer, né? Então não tinha muitas opções. Eu era engenheiro, advogado ou médico, as grandes profissões. Tá. Hoje você entende que elas, daqui a alguns anos, vão estar substituídas aí facilmente por tecnologia, mas era isso que a gente olhava no mercado, ou trabalhar no comércio, como o meu pai. Mas eu sempre tive esse espírito de querer ajudar as pessoas. Desde garoto eu sempre tive esse espírito, porque eu precisava dessa ajuda como um filho imigrante, uma criança que passou muita dificuldade aqui no Brasil logo que chegou, né, junto com os pais. E essa é uma das coisas que mudou a minha vida, as adversidades que eu enfrentei logo na infância. Uau. O ser humano muda, ele é capaz de mudar, mas é o amor ou a dor quem faz de verdade a pessoa mudar. Concordo. E quem dera todo mundo tivesse maturidade para mudar por amor, mas a grande verdade é que a grande maioria muda quando é submetida à dor, né? E assim que melhoramos a nossa vida de imigrantes no Brasil, num cenário complicado, morando com 9 pessoas no kitnet durante mais de 10 anos, com dificuldade de acesso até comida durante os nossos primeiros anos de vida, a vida melhorou. Meus pais não vieram para brincar, vieram com uma história de vários imigrantes para vencer, e realmente a nossa vida melhorou ali nos meus 10, 12 anos de idade, e de tanto comemorar a alegria à mesa, né, porque árabe é exibido, não tinha riqueza, mas a riqueza estava à mesa, comíamos como se não houvesse amanhã. E aí minha mãe começou a desenvolver obesidade, minhas irmãs, minhas tias, meu pai começou a ativar diabetes, eu bati meus 110, 120 quilos aos 12 anos, sofria bullying na escola, apanhava todos os dias na escola, não entendia por quê, porque na minha família tinha tantos gordinhos que aquilo era normal para mim. Mas eu fui obrigado a me defender, a aprender e desenvolver habilidades para isso. E aí foi pela dor que eu conheci o esporte, conheci a luta. No judô, meu mestre não me deixou aplicar muito aquilo na escola, mas lá na malandragem da Pirelli do boxe, os caras falam: gordinho, jab transfere, gordinho, põe, transfere. Aí um dia, na fila, na aula de educação moral e cívica, lá no pátio, onde era onde todos eles faziam o bullying, praticavam o bullying, um dia eu reagi, né? E aí em casa perguntaram: tá tudo bem? Tá, agora eu não sou mais o gordo louco, não sou mais o gordo bobo, agora eu sou o gordo louco, né? Todo mundo xinga, mas agora corre. E aí eu entendi que o esporte ia mudar a minha vida. E eu disse pro meu pai: pai, me põe num clube, eu quero fazer todos os esportes. Então, daquele menino preterido que ninguém chamava para jogar bola, ou quando jogava bola ia pro gol, era aquele jogador a mais que não contava. Na faculdade eu cheguei atleta, então na faculdade eu consegui vencer toda essa minha dor da infância, de uma juventude com muita dificuldade, isolado, para ser quase uma estrela atleta universitária, né? E aquilo foi uma mudança, e eu entendi que aquilo tudo serviu para me tornar a pessoa que eu sou. Então eu sempre aproveito a oportunidade para ver se não tinha aquela galerinha do bullying da escola, São José. Gratidão. Gratidão. Podia estar numa bariátrica seguindo todo mundo, mas você me ajudou. Então foi a dor, mais uma vez, quem fez eu mudar, e eu encontrei ali a sabedoria de entender que essas adversidades, essas dores virão, né? Então a gente tem que saber suportar, superar e tirar um proveito dela. E foi isso que aconteceu. E aí dentro da faculdade, eu tinha meus desejos de fazer cirurgia, e todo mundo conversava comigo e tal, mas mais para cá, quando nós falamos de alimentação, de wellness, era o tema nos anos 80, não tinha muito o que falamos hoje, falamos de uma forma geral wellness, né? Seus olhos brilham, porque é a minha história, né? Minha história pessoal de ressignificação de um obeso que sofria bullying para se tornar um atleta universitário e autoestima elevada, e entender que eu poderia tudo. Depois de tanto não ter, eu poderia tudo que eu quisesse se eu me dedicasse a tudo como eu sempre me dedico, como eu me dediquei àquilo e à faculdade. E, enfim, então foi a grande virada da minha vida, foi entender que no caminho do wellness, e o que aconteceu é que dentro da medicina não havia as especialidades que eu desejava fazer. Mas há uns 20 anos, nos Estados Unidos, a geração pós-baby boomer exigia uma medicina que desse mais longevidade às pessoas, né? As pessoas estavam cansadas. Como assim? Eu trouxe essa fortuna para o continente, né? Porque o pós-baby boomer foram os que enriqueceram o planeta. Exato. Tempos difíceis fazem homens fortes. Exato. E eu vou ter que morrer numa cadeira de roda igual o meu avô. Então a medicina foi buscando, junto com a nutrição, vertentes dessa medicina que nós chamamos de medicina funcional integrativa, que é um olhar holístico sobre o paciente, sem esse olhar sobre a doença, onde o foco não é a doença. Existe um modelo que chamamos de sistema de saúde, que foca na doença, não foca na saúde. Então o médico é treinado para diagnosticar a doença, as drogas estão aí para remediar a doença, e ninguém nunca de verdade investiga a causa.
E aí o wellness, o esporte e a mudança de vida me fez entender que eu poderia fazer algo novo e diferente. E aí eu mergulhei nesse universo aí de saúde integrativa, que há 20 anos eu venho como vanguarda, né? E todo vanguarda bate, apanha, apanha, bate. E hoje me tornei uma referência nesse ambiente, trazendo conhecimentos milenares, como o jejum, que não é nada demais, porque na minha vida como muçulmano, filho de muçulmano, eu pratiquei jejum a vida toda. E a razão pela qual eu praticava jejum era por desenvolver empatia por todos aqueles que tinham sofrimento de não ter comida à mesa. Nós já passamos por isso na infância, entendia aquilo. Então a gente valorizava o jejum como uma evolução espiritual, que é essa a função milenar do jejum na história das religiões. Sim. Mas em 2016, um cientista japonês descobriu que o jejum poderia aumentar a expectativa de vida, prolongando a vida centenária que estão todos buscando. E então ele provou que o jejum aumenta a expectativa de vida através da fagocitose, e isso mudou todo o cenário na medicina. E aí então o jejum começou a ser recebido com um olhar mais científico. O que é fagocitose?